Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre líderes, chefes, chefetes. Vamos falar também sobre empregados, trabalhadores, colaboradores. Tem alguma diferença em tudo isso? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Adriano Silva, que é jornalista, hoje está à frente de duas empresas, a Demworks e a The Factory, e é autor do livro O Executivo Sincero. Revelações subversivas e inspiradoras sobre a vida nas grandes empresas. Este livro foi editado pela Rocco. Adriano Silva, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui conversando sobre esse tema. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Muito obrigado. As relações são humanas no mercado de trabalho? Essa é uma boa pergunta, Milton. Eu acho que sim, né? A gente só precisa redefinir, talvez um pouco, repensar o que a gente entende por humano. As relações, evidentemente, são entre pessoas. As empresas, a meu ver, são abstrações. A gente nunca trabalha para uma empresa, a gente sempre trabalha para uma pessoa, né? A gente sempre trabalha para um chefe. O chefe, nesse sentido, ele é muito mais importante do que a organização que está por trás dele. Um bom chefe faz uma empresa ruim ser maravilhosa. Um chefe ruim faz uma organização interessante ser o inferno na terra para aquele colaborador. E não só o chefe, quer dizer, se você não olha para os lados e não repara que você tem pares que são absolutamente importantes e definidores do tipo de carreira que você vai ter, porque ninguém é promovido, ninguém ascende dentro de uma corporação se não tiver a aquiescência mínima dos seus pares. E também não são só os pares e os chefes. Se você tiver uma equipe abaixo de você que é ruim, que não entrega, ou que te tiraniza, ou que fica testando relações de poder com você todo dia, tudo isso faz com que você tenha uma carreira ou uma vida, um dia a dia mais feliz e produtivo ou menos. E veja bem, tudo isso que eu falei são relações humanas. Então, as empresas, sim, elas são humanas. E nisso está toda a sua beleza e nisso está toda a sua tragédia também. Quer dizer que a empresa não é um CNPJ, a empresa é um monte de CPF junto? Eu entendo exatamente dessa maneira. A empresa, para mim, e eu já passei por algumas grandes empresas e sempre, desde dos 27 anos, portanto há quase 20 anos em cargo de direção, eu entendo cada vez mais as organizações como o somatório dos sonhos, das frustrações, das neuroses, das expectativas daquelas pessoas que estão ali dentro. E quando muda a pessoa, muda completamente o astral do escritório, às vezes até a cultura corporativa, o que é a prova de que empresas são um somatório de CPFs, como você disse, muito mais do que um CNPJ. Mas as regras que funcionam, ou pelo menos que existem dentro do ambiente corporativo, elas levam em consideração essa relação humana? Muitas vezes não. Isso é muito curioso, né? Quando você elege uma determinada direção, um determinado presidente, o estilo dessa pessoa ou dessas pessoas, ela perpassa em cascata, ela cascateia para toda a organização. Então, muitas vezes a gente coloca, isso vale para um CEO, vale para um presidente, mas vale para o diretor, para o gerente, para o supervisor, quer dizer, a pessoa, o estilo da pessoa que você elege para gerir determinada área da tua empresa, ela define a cara que esse departamento, que essa seção vai ter. E muitas vezes a gente, ou as empresas, não levam isso em consideração. Muitas vezes fazem uma escolha meramente técnica ou uma escolha meramente política e não levam em consideração o tipo de perfil que essa pessoa tem e o tanto que isso vai agregar ou desagregar na cultura da empresa. Por que isso acontece dentro da empresa? Isso é muito interessante. Tem um item do Executivo Sincero, né, que esse livro que eu escrevi exatamente sobre vida executiva, é um livro que tem 120 e poucas reflexões, pequenas reflexões sobre o mundo do trabalho. E uma delas é exatamente isso. Eu me lembro bem, o título é Por que gente má vai mais longe na carreira do que gente boazinha? E acho que quando a gente percebe como as coisas funcionam ali no dia a dia, a gente consegue entender um pouco. Quantas vezes, né, o nosso ouvinte aí, quantas vezes ele foi preterido numa promoção e ele deve ter se perguntado, mas escuta, eu faço tudo certinho, eu cumpro todos os rituais, eu jogo by the book, pelo livro da corporação, pelas regras, e no entanto, aquele cara que está aqui do meu lado, que não faz nada disso, foi promovido antes de mim. E eu diria para esse cara, e talvez vai acontecer de novo na carreira dele, e é preciso entender por quê.
E aí tem uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente entender, e aí eu tento responder a tua pergunta. Quando nós encontramos no mundo corporativo um chefe cruel, um chefe brutal, alguém que trata mal as pessoas, ou nós encontramos alguém que é muito ruim em se comunicar, e você é um especialista em comunicação corporativa, né? Você é uma área que você estuda, que eu acompanho o teu trabalho nessa área, da importância da liderança saber se comunicar. Existe muito líder que não sabe se comunicar e continua na liderança. Ou algumas pessoas que não têm a menor capacidade de se relacionar para o lado com os pares e continuam nas posições. Por que isso acontece? Por que as empresas mantêm essas pessoas lá? Por um motivo muito simples. Essas pessoas têm alguma entrega em outro campo que a empresa valoriza mais do que a falha, entre aspas, que elas apresentam no seu dia a dia. Então, sempre que tem um chefe brutal, né, e a gente pergunta, pô, esse cara trata muito mal as pessoas, ninguém para na equipe dele, como é que esse cara continua lá e como é que esse cara continua sendo promovido? E convidado para os jantares de fim de ano da alta direção, pô, não consigo entender. Entenda, ou esse cara vende muito bem, ou ele é um exímio cortador de custos, ou esse cara faz uma política corporativa muito bem feita, com chavos e amarrações, que é preciso saber fazer também. Então é importante a gente não ser ingênuo nessa hora. Jabuti não sobe em árvore. Essa é uma frase muito interessante da gente nunca esquecer na hora de analisar as pessoas dentro de uma empresa. Alguém botou o jabuti lá em cima. Alguém botou e faz algum sentido esse jabuti estar lá. Muitas vezes não é o sentido que nós entendemos que é aquele que faria mais sentido, talvez. Muitas vezes não é o sentido que está escrito nas linhas do que a empresa expressa para os seus funcionários como uma linha de ação. Mas às vezes é o que está escrito na entrelinha. E é preciso saber ler essa entrelinha também. Como é que a gente descobre o que está escrito ali na entrelinha? É vivendo na selva? É vivendo na selva, é desviando das árvores, é aprendendo a lidar com os jabutis, que há muitos, é sendo demitido. Infelizmente a gente vive uma vida, e acho que assim, o que eu tentei passar nesse livro é um papo reto, é dar a real, são as minhas reflexões mais sinceras e transparentes sobre o que eu vi, sobre o que eu vivi. Acho que a gente tem que, primeiro, assim, perder um pouco a idealização e até uma visão um pouco mais romântica do que é a vida numa empresa, numa organização. Viver em meio a pessoas é complicado. O Sartre, o filósofo francês, já dizia isso: o inferno são os outros. E quando você vive numa empresa, você vive rodeado de pessoas que estão disputando com você poder, dinheiro, interesses, expectativas, num espaço de 2 metros quadrados, que é a baia. Então, assim, não precisa de muita coisa para esse ambiente explodir. Mas não existe um ambiente saudável no mercado de trabalho? É impossível você ter um ambiente saudável? Todo esse discurso que nós ouvimos o tempo inteiro de vamos criar um ambiente melhor, de relacionamento de pessoas, etc. e tal, isso não funciona? Não, funciona. E assim, a gente está enfocando aqui algumas questões que são importantes da gente enxergar, mas é claro que funciona. E acho que a gente não pode nunca, nós executivos, nós profissionais, quem gere a sua carreira, nós não podemos nunca desistir dessa busca. Isso é uma coisa que eu coloco também de uma forma muito enfática no livro. Não perca seu tempo com chefe ruim. A carreira é muito curta para você trabalhar com alguma coisa que não te interessa essencialmente, ou seja, que não tem propósito para você, numa atividade que não te satisfaz ou que não representa um sonho para você. Nunca trabalhe só pelo dinheiro, nunca trabalhe só pelo dinheiro. Reveja isso anualmente, porque os nossos interesses vão mudando e nós temos que levar nossa carreira para onde nossos interesses estão, para onde a nossa libido está. Nunca trabalhe para um chefe ruim, ou seja, a gente precisa trabalhar com gente que nos inspira, com gente que nos ensina, com gente que abre portas, que potencializa o mundo para a gente. Eu já tive, Milton, a oportunidade de trabalhar com um chefe muito bom e eu cresci barbaramente. Chefe muito bom não é só o cara que te dá elogio, tapinha nas costas e passa a mão na cabeça, ao contrário, é o cara que te inspira, o cara que te faz crescer. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com chefes muito ruins. E eu te digo o seguinte: trabalhar com chefe ruim é perda de tempo, independente do salário, independente do status, independente das promessas, dos bônus, dos benefícios, não vale a pena. Essa equação não fecha. E aí, levando em consideração essa tese que você vem defendendo desde o início dessa nossa conversa, em vez de trocar de emprego, troca de chefe. Eu penso muito nisso, essa é uma convicção minha, Milton. Acho que isso me foi dito uma vez por uma headhunter, veja só. Uma headhunter me disse isso e eu demorei tempo para assimilar 100% do que ela estava me dizendo ali. Mas ela me disse o seguinte, e é uma aprendizagem
que eu tive e que eu quero dividir aqui com os teus ouvintes, que é basicamente o que eu faço no livro, dividir as minhas aprendizagens ao longo desses 20 e tantos anos de direção em empresa. Ela me disse, numa troca de emprego, para você avaliar uma proposta de troca de emprego ou mesmo de promoção, leve em consideração sempre 3 coisas. Na seguinte ordem, a pessoa com quem você vai trabalhar, ou as pessoas para quem e com quem você vai trabalhar. Esse é o primeiro ponto. Somente se esse ponto, se a resposta for positiva, for satisfatória a esse primeiro ponto, você se faz a segunda pergunta, que é, qual é o projeto ao qual eu estou me conectando? Esse projeto faz sentido para você? Tem algum propósito? Tem a ver contigo? Você vai acordar toda segunda-feira feliz por estar indo desenvolver este projeto? Se você também tiver uma resposta positiva sobre esse segundo ponto, aí você se faz a terceira pergunta, que é, quanto eu vou ganhar? Qual é a remuneração que me vai ser dada em contrapartida do meu talento envolvido nessa transação? E a gente geralmente faz o caminho contrário. É primeiro quanto eu vou ganhar, depois o que eu vou fazer e, por último, com quem eu vou trabalhar. Está errado, é o contrário. Eu fiz um convite aqui para você que está nos acompanhando ao vivo no Mundo Corporativo para você fazer perguntas. Você pode mandar pergunta para mundocorporativo@cbn.com.br. Pode também usar o Twitter, o @Jornal da CBN ou o @Milton Jung com a hashtag MundoCorpCBN. Foi o que a Juliana fez assim que começou a ouvir você falar sobre essa seleção do que você deve escolher antes de chegar ao cargo que você quer ou pegar o emprego que você quer. Ela quer saber o seguinte, que trabalhador pode fazer essa seleção? E aí eu imagino, até pela pergunta que ela mandou aqui, a dúvida dela deve ser o seguinte, nós temos direito a fazer essa escolha nessa ordem? O mercado permite isso? A resposta para a Juliana, eu diria, se a Juliana estivesse aqui conosco ao vivo, eu olharia no olho dela e diria o seguinte, Juliana, todos os trabalhadores têm não só o direito de fazer isso, mas o dever, a obrigação. Nós temos que entender nossas carreiras como uma estrada que dura 30, 40 anos no máximo. E esse tempo produtivo, esse nosso vigor de produzir, de deixar um legado por onde a gente passa, de gerar uma obra, e a gente não consegue gerar esse legado e gerar essa obra se a gente perde tempo em lugares que não têm a ver conosco, com chefes que não nos fazem crescer. Não perca tempo. Essa tua resposta vai no mesmo sentido aqui do que está me perguntando o Carlos de Almeida, de Campinas. Como lidar com um superior que não tem espírito de liderança evidente? Como fazer para não se sobressair ao seu superior com mais proatividade do que ele? Troca de superior? Troca de chefe? De novo? Isso é... Como é que é o nome dele? Carlos de Almeida. Carlos, eu acho que aí é o seguinte, quer dizer, a gente também precisa sempre olhar numa via de duas mãos. A gente não pode se isentar dessa relação. Uma relação é sempre entre duas pessoas ou mais. Então, quer dizer, quando há um atrito com um superior, com um chefe, é legal a gente não fazer essa análise nos eximindo dessa análise. A gente é parte integrante, parte fundamental. E a crítica que a gente faz tem que ter uma autocrítica junto. É como um gêmeo siamês. Se você fizer só a crítica, você está caolho, você está vendo só a metade da relação. Se você só faz a autocrítica, e como se o seu chefe fosse perfeito e você que tem que fazer 100% do movimento de adequação a ele, você também está cometendo a mesma caolice, só que no sentido contrário. Então, minha recomendação é, calma, analisa direito, vê quem é esse cara e quem é você diante desse cara e trabalha sempre pela possibilidade das conexões que dão certo. A gente também tem muitas vezes a mania de olhar para a metade vazia do copo, e todos os copos que eu já encontrei na minha carreira têm uma parte vazia. Então, quer dizer, ou você foca naquilo que dá certo e você aposta nas possibilidades bacanas, bonitas de conexão, de trabalho conjunto, de troca produtiva para os dois lados, ou você vai ficar sendo aquele cara que está sempre olhando para o copo vazio com uma nuvem negra em cima da cabeça. Esse é um tipo de cara também com quem ninguém quer trabalhar. No longo prazo, esse cara vai se isolar, né? E vai se frustrar. Então, eu penso dessa... Agora, se você fez essa análise e realmente você acha que, da maneira mais equilibrada possível, você chega à conclusão de que o problema está no teu superior, demita seu chefe. É preciso, ao longo da carreira, em alguns momentos, a gente demitir o chefe, sem dúvida.
Você falou agora há pouco aqui no trabalho por prazer. É muito comum quando a gente fala, você tem que amar o que faz, etc e tal, só que é difícil fazer tudo que a gente ama ou amar o que a gente faz, porque às vezes não tem vaga no que a gente ama. Como é que a gente negocia isso? Olha, Milton, uma das coisas que eu tenho aprendido assim, ao longo desses anos é a gente também trocar um pouco a lógica da escassez pela lógica da abundância. A economia como um todo está indo para esse caminho, né? A gente está saindo de um mundo industrial e a gente está indo para um mundo pós-industrial. A gente está saindo do mundo analógico e a gente está indo para um mundo digital. Então a gente tem que trocar um pouco esse chip. O que eu quero dizer com isso? Na nossa gestão de carreira, a gente tem que imaginar, ou mesmo na gestão de um negócio, eu tenho certeza que tem muitos empreendedores aqui que estão nos ouvindo também, não só executivos, não só pessoas que têm um emprego, mas pessoas que até geram empregos. Então, acho que, independente do tipo de carreira que você administra, seja na sua própria empresa ou trabalhando para a empresa de outros acionistas, a gente tem que sempre aprender a reolhar o mercado e entender que as oportunidades são infinitas. A gente tem que muitas vezes desterritorializar o nosso olhar. Quando a gente vicia o olhar e enxergar somente aquilo que a gente sempre enxergou, a gente deixa de ver as novidades. E existem, um número infindável de oportunidades dentro do mercado para a gente se aproximar daquilo que faz a gente feliz e não desistir disso. Eu quero dizer o seguinte, tem muitas empresas, tem muitos projetos, tem muitos chefes, tem muitas startups no mercado, tem muitas companhias em outros segmentos que não são os que você sempre atuou. Ou seja, abre o olhar, abre o olhar. E aí a certeza e a convicção que eu quero trazer para cá é o seguinte, de novo, 30, 40 anos de carreira que nós temos, é tempo pouco, é tempo exíguo para a gente, na verdade, realizar todo o potencial que nós temos. A discussão é o contrário dessa questão. Não é, puxa, eu tenho que ficar aqui porque não tem mais nada para mim. É o contrário, bicho, aproveita, não perca tempo, porque o teu vigor ele vai embora antes. A vida passa muito rápido. Quando você vê, você já não tem aquele vigor que você tinha para escrever a história que você merece. Que está potencialmente dentro de você e que você tem que tirar para fora. Acho que esse é um compromisso, é uma missão do qual nós não podemos nos despegar nunca na carreira. Me perdoa, só para complementar, que missão é essa? É tirar de dentro da gente e realizar todas as potencialidades que nós temos. Nós temos que acreditar nisso todo dia. Bom, você já falou aqui que teve todo tipo de chefe. Agora você decidiu ser chefe num determinado momento da sua carreira. Conta um pouco dessa experiência, você como chefe, e o que você faz hoje, além de escrever livro, ser um jornalista. Legal. Eu fiz um MBA no Japão. Eu sou gaúcho como você, Milton, embora eu pertença a outra metade do Rio Grande do Sul. Embora estejamos em lados completamente opostos. Diferentes, do planeta, da galáxia. Para deixar claro para você que está nos acompanhando, evidentemente você sabe que ele é colorado. Eu sou gremista. Mas isso não nos divide de maneira alguma, nos une hoje nessa conversa, inclusive. Exato. Então, Mas você foi lá para o Japão. Eu saí de Porto Alegre em 94, fiz um MBA no Japão entre 95 e 98. De lá eu comecei a colaborar, a enviar artigos para a revista Exame. E aí vim para a editora Abril, já num cargo de direção aos 27 anos. Tive uma carreira de 10 anos dentro da Abril. Passei por vários cargos. Depois fui fazer televisão, fui para a TV Globo, morei no Rio de Janeiro, também num cargo de direção. E na volta do Rio de Janeiro eu deixei de ser executivo, deixei para trás o emprego e fui empreender. Isso é 2008. Então eu estou nesse mundo sem crachá, sem olerite, sem dia 5 e dia 20, nem me lembro mais os dias que pagam, né? Que dia que pagam. Eu estou nesse mundo desde 2008. E esse foi um processo de reinvenção constante. E é por isso que eu digo para as pessoas assim, sempre que é um compartilhamento que eu faço aqui de um modo muito humilde, querendo realmente com amor que as pessoas se realizem, porque todas as vezes que eu fiquei parado, preso a um projeto que já tinha expirado, eu me dei mal. Todas as vezes que eu tive a coragem de mudar, de dar o salto, de buscar alguma coisa que estava me faltando, eu me dei bem. E você hoje, eu apresentei lá no início dessa nossa conversa, está à frente da The Factory e da Damworks. Explica para mim os dois trabalhos. Perfeito. A Damworks é uma empresa que faz conteúdo para marcas. Então ela está no mercado de content marketing ou de brand content, é uma empresa de comunicação. E a The Factory é uma editora. A The Factory é uma empresa de comunicação que tem
ao invés de produzir conteúdos para terceiros, ela produz seus próprios conteúdos. Nós temos hoje um projeto, nós temos um veículo, que é o projeto Draft.com, que é uma plataforma de conteúdo que se destina a cobrir, ou seja, fazer jornalismo de negócios em cima da nova economia. Então nós falamos lá dos inovadores, dos novos empreendedores, dos empreendimentos criativos, dos negócios sociais, da inovação corporativa, do mundo das startups, das aceleradoras. Então, eu tenho aprendido muito, Milton, com o Projeto Draft, ao ver essa nova geração chegando ao mercado. E é uma geração que realmente já nasce pós-industrial. A gente estava falando há pouco, né, do modo de pensar. Né? Eu venho de uma geração que aprendeu tudo ainda no período pré-revolução digital, onde realmente era uma lógica da escassez, uma lógica de economia industrial. Hoje nós temos uma lógica completamente diferente. A lógica da abundância pós-revolução digital. E é bacana que o Brasil está entrando up-to-date nessa onda. O Brasil está par e passo com o que está acontecendo hoje no Vale do Silício. Embora numa escala muito menor, mas o espírito e a visão são muito parecidos. E também sem o mesmo incentivo que você tem lá, na mesma concentração. Fica muito claro quando você conversa, principalmente com os mais novos empreendedores, essa dificuldade. Mas eles vão lá e desbravam por conta própria. Faz parte do empreendimento a gente remover obstáculos, né? E correr riscos. Agora, evidentemente, se a gente for olhar para o arcabouço, digamos, institucional, para o ecossistema que o Brasil oferece para o empreendimento e para a inovação, é muito difícil a gente fazer essa comparação. Mas eu te digo que dentro do coração, da mente, do sonho do novo empreendedor brasileiro, a gente está muito parecido. Né? E são coisas fantásticas, se você me permite dizer, algumas coisas que eu tenho aprendido, né, que são contraditórias em relação às lições que eu trago lá da minha geração. Fiz 44 anos agora, então assim, eu tenho que aprender de novo. Por exemplo, a informação, a ideia, ela é de graça, é free. Na nossa geração, Milton, assim, a gente tinha uma ideia, a gente trancafiava. Mesmo dentro das empresas, a informação é uma coisa que você usa como poder. Eu sei, você não sabe, então eu tenho mais poder que você. Para essa galera, a informação tem que circular, porque se todo mundo souber de tudo, todos ganham. Uma outra coisa que é muito surpreendente, muito bacana, que a gente tem que aprender, é o tanto que esses caras estão ressignificando a ideia de falha, de insucesso ou de fracasso. A gente tem um medo incrível de fracassar, de não dar certo. E eu ouvi desses caras, de um deles, esse dia o seguinte: cara, quando você vai fazer o que você quer, se você está afim de fazer, e você está fazendo aquilo que você quer, você já deu certo. Mesmo que dê errado, já deu certo. E mais do que isso, se você fala, por exemplo, vamos pegar de novo o exemplo do Vale do Silício, lá, né, nos Estados Unidos. Que é a grande referência que vai se ter. A grande referência ali, você encontra um empreendedor, o cara, a primeira coisa que ele te conta são os 4 ou 5 projetos que ele fez e que não deram certo. Porque ele está te dizendo que ele já viveu, que ele tem experiência, que ele já tomou caminhos que não são aqueles mais bacanas. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, um cara se apresenta para você, ele só é um currículo. Todos nós aqui no Brasil somos perfeitos. O nego não tem mau hálito, não tem micose na unha, tudo deu certo na vida dele. Então, assim, é um mundo de máscaras e de imposturas que a gente, aos poucos, essa nova geração de empreendedores brasileiros, aos poucos, ela já chega no mercado e começa a derrubar isso. E isso nos envelhece barbaramente. Você, ouvinte aqui do mundo corporativo da CBN, você que é da minha geração, 40 anos, 50 anos, é hora de reciclar, de repensar, porque a gente está virando dinossauro muito rapidamente. Isso tem a ver, talvez, com a pergunta aqui da Kátia. Quando chegou a hora de parar de fazer bobagem na carreira? Kátia, talvez seja a hora de começar a fazer bobagem na carreira. Sabe aquela frase do Steve Jobs? Stay hungry and stay foolish. Ou seja, na hora que você deixar de sentir fome pelas coisas, na hora que você deixar de ser bobo, né? De você ficar com medo de cometer tolices, você morreu. Porque você não vai inovar, você não vai correr risco, você não vai fazer diferente. E a gente precisa cada vez mais repensar. O emprego está acabando, as grandes corporações estão em xeque. Então, assim, nós, indivíduos aqui, nós não podemos ficar assistindo isso de uma maneira passiva. Nós temos que trazer essa responsabilidade, inclusive porque é a nossa carreira que está em jogo. Agora, muitas vezes, já que estamos falando aqui de empreendedores, principalmente os mais jovens, todo mundo tentando criar alguma outra coisa, tentando fazer alguma coisa que funcione e que dê certo. O cara se depara no seguinte: eu preciso, no final das contas, ganhar dinheiro nisso aqui. E parece que é difícil enxergar aquilo como modelo de negócio, entender por onde é que vai entrar esse dinheiro.
Tem caminhos específicos para as pessoas tatearem, pela experiência que você tem tido, nesse contato com todos esses grupos que por aí estão? Onde eles têm buscado isso? O que eu tenho sentido hoje no mercado, inclusive pelo meu trabalho com o Draft, de realmente cobrir essa nova economia, esse novo ecossistema de negócios que está surgindo de uma forma muito incrível e maravilhosa no Brasil, e o que eu tenho aprendido com esses caras é o seguinte: boa parte da inovação disruptiva que eles fazem, só para fazer um adendo aqui, a inovação ela pode ser ou incremental, aquela que você vai mudando aos poucos alguma coisa que já existe, ou é inovação disruptiva, aquela que você entende a tradição, conhece o paradigma e quebra com a tradição e quebra com o paradigma para fazer alguma coisa diferente. Essa moçada está toda na linha da inovação disruptiva. E eles estão reinventando mercados, reinventando negócios. E isso passa pela reinvenção de modelo de negócio também. Então, não tem nada garantido aí. Não é uma história controlada e bonitinha. Vai ter gente que vai perder, vai ter gente que vai ganhar, vai ter gente que vai avançar mais, vai ter gente que vai ter que retroceder. Mas é assim que o mundo funciona, é assim que a economia evolui. E eu te digo o seguinte, eu vejo hoje em vários segmentos no Brasil, vou te falar assim, segmento de pesquisa, segmento de educação, segmento de gastronomia. Vamos pegar só esse detalhe. Segmento de gastronomia, veja o tanto de gente que está reinventando ou tentando reinventar a nossa experiência com comida ou o modelo de negócio de quem tem um negócio com comida. Vou falar, Gastromotiva, Food Pass, Soul Kitchen, Small Bites. Tem uma cacetada de gente que está, nesse momento, jogando todas as suas fichas numa reinvenção. E eu fico imaginando os teus milhares de ouvintes agora, o que se esconde dentro de cada uma das pessoas que está nos ouvindo? Será que não tem uma disrupção aí dentro? Será que não tem uma boa ideia de um novo modelo de negócio, de um novo serviço, de um novo produto? Isso tem que aflorar. A gente vive no Brasil um momento para o empreendedorismo como nós nunca vivemos. E nós temos que aproveitar. O Andrei do Amaral, ele retoma um assunto sobre o qual a gente já conversou, mas para não deixá-lo solteiro aqui na conversa, o Andrei do Amaral pelo Twitter pergunta como conquistar uma posição merecida pelo conhecimento, se os chefes têm força política, mas não sabem desenvolver o trabalho. É o Andrei, né? Andrei do Amaral. Andrei, eu vejo o seguinte, tem duas moedas, isso é um dos trechos do livro, assim, eu coloco lá num dos capítulozinhos lá, dessas 120 reflexões, eu coloco o seguinte: tem duas moedas dentro de uma corporação. Tem dois meios circulantes. Um é a competência técnica e o outro é a capacidade política. Você tem que entender qual é a moeda mais forte dentro da tua organização. Existem organizações cuja moeda que tem mais valor, o dólar, o euro, é a competência técnica. E aí você está no teu lugar. Se você for um cara absolutamente competente do ponto de vista técnico, mas estiver operando numa organização cuja moeda forte é a capacidade política, você certamente vai enfrentar problemas. Assim como o contrário é verdadeiro. Você coloca um cara que é muito bom de amarração e de conchavo e de costurar as ações, mas que tecnicamente não é bom numa empresa cujo critério é técnico, esse cara também não vai dar certo. Então, acho que a gente sempre tem que, aquela coisa que eu falei, a gente sempre tem que fazer uma análise e uma autoanálise, uma crítica e uma autocrítica, porque a relação você tem sempre dois lados. E a gente daí de boa, sem nenhum estresse, sem nenhum melodrama, a gente tomar uma decisão consciente. Esse lugar é feito para mim ou não? Eu sou feito para esse lugar ou não? E se a resposta for negativa, irmão, vai buscar o teu lugar. Inventa o teu lugar. O ambiente de trabalho tem beneficiado esse grande encontro de gerações que nós temos hoje? Tem sabido trabalhar com isso? Acho que em alguns casos sim. Uma das coisas que eu tenho também visto com muita alegria é o tanto, até porque eu estou ficando velho, é o tanto que a idade, a questão etária não é mais relevante como era quando eu comecei a trabalhar no final dos anos 80, virada para os anos 90, que você colocava uma espécie de um rótulo na pessoa, a partir da idade dela. Hoje não. Hoje você não desrespeita um menino de 18 ou 19 anos pela idade dele, porque esse cara pode ser o Thales Gomes do Easy Taxi, que hoje vale R$1 bilhão. Esse cara pode ser o Henrique do Bugras, lá do Pagar.me, que inventou um método de pagamento novíssimo aqui no Brasil e que o fez com 18 anos. Então, quer dizer, a gente aprendeu a não ser preconceituoso com gente muito jovem. E a gente aprendeu a não ser preconceituoso com os mais velhos também. Quando a gente, esses dias, recebeu aqui no Brasil o John Hawkins, que é um velhinho que inventou o conceito de economia criativa. E estava todo mundo lá para ver esse cara tem quase 80 anos.
Ou seja, a chave do negócio é a gente permanecer relevante, a gente permanecer atualizado, a gente nunca perder a curiosidade. Aquela história do stay hungry and stay foolish. A gente tem que manter aquele apetite pelo novo, por reinventar, por buscar as coisas, por buscar inovação. E isso independe da idade. Você pode ser um velho caquético antes dos 20 e você pode ser um jovem maravilhosamente revolucionário depois dos 70. Só para a gente fechar a nossa conversa aqui, você recomenda que as pessoas sejam realmente sinceras no mercado de trabalho, dentro do escritório? Sinceridade demais não faz mal para o emprego? Olha, você está fazendo a pergunta para o cara errado, porque eu acho que eu já morri de sincericídio algumas vezes. Mas eu te digo o seguinte, às vezes o sincericídio é bom porque você está sendo leal a si mesmo. Também é uma coisa que uma frase que eu vou lembrar que está no livro. Assim, eu acho que a gente tem a obrigação de dizer todas as coisas que a gente está sentindo e pensando. Mas a gente também tem a obrigação de dizer todas essas coisas do jeito certo. Porque do outro lado tem sempre uma pessoa. E tem uma outra verdade. E tem uma outra verdade, exatamente. E mesmo que não seja sua, e mesmo que essa pessoa não tenha absolutamente nada com você, ela merece respeito. Então eu te diria isso, seja absolutamente sincero e transparente, mas faça com um jeito, como você gostaria de ouvir. Bom, que você foi um executivo sincero no livro, eu não tenho a menor dúvida disso, em diferentes capítulos, alguns inclusive, ou pelo menos um impublicável aqui. Então deixa a curiosidade para quem quiser, vá lá, tem acesso ao livro O Executivo Sincero, e vai, eu agora não vou lembrar mais a página, mas eu acho que é ali pela página 130, 135, que ele fala de uma figura, de um personagem, sobre o qual a gente até já conversou logo no início da nossa entrevista aqui, mas que leva um nome, melhor deixar para lá. Depois você vê isso. E é tão sincero que quando assina aqui, além de colocar tudo que ele fez na vida e na carreira, em determinado momento eu li o seguinte, que o mais importante de tudo que ele fez é torcer pelo Internacional de Porto Alegre. E mesmo assim ele veio aqui participar dessa entrevista comigo, o que é um bom sinal. Adriano, super obrigado aí pela gentileza e pelo teu entusiasmo falando aí sobre mercado de trabalho, sobre pessoas. Muito obrigado, Milton. Um abraço. Até uma nova oportunidade. Adriano Silva, jornalista, hoje à frente da The Factory, da Works, e também autor do livro O Executivo Sincero, Revelações Subversivas e Inspiradoras sobre a Vida nas Grandes Empresas, livro esse editado pela Rocco. A você que participou aqui, seja assistindo ao vivo o Mundo Corporativo ou mandando as suas perguntas, o meu muito obrigado. Lembrando que essa discussão você pode levar e deve levar para as redes sociais. Estas ideias devem ser compartilhadas. Se quiser, vai lá no nosso grupo no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN, coloque lá suas ideias, publique os seus textos. Enfim, vamos fazer com que o conhecimento circule. Combinado assim? Até o próximo capítulo. Até mais.